Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma resenha do nosso Acaso Literário. Eu sou a Ana Cláudia e hoje nós vamos falar sobre um livro maravilhoso que é a sequência do último que nós postamos. Sim, vamos falar de Aprendiz do Vilão. Esse momento chegou. Por que eu resolvi gravar esses vídeos assim, um sequência do outro? E, gente, eu sou apaixonada por essa trilogia. Eu acho um slow burn muito gostoso de ler, né? Hoje em dia, com tanto hot, tanto livro, só tem isso nos livros hoje em dia, não tem essa coisa, né, do mistério, essa coisa de envolver um outro, de criar esse relacionamento, da conquista, do mistério, e esse slow burn põe slow nisso, né? Nossa, slow de verdade. E nós vamos fazer com esse livro igual nós fizemos com o último. Essa resenha vai ser um pouco diferente. A primeira parte, como sempre, sem spoiler para você ainda que não leu, você quer saber como que é. A segunda parte com spoiler não vai ser só falando de trechos do livro, não. Como acabou de sair o último, que é a Aliada do Vilão, último não, né? Nós descobrimos que vai ser o terceiro, porque teremos o quarto. Como saiu o terceiro, e muitas pessoas às vezes não gostam de reler o livro todo e querem somente ali um videozinho para você lembrar dos principais momentos, nós faremos isso. Eu fiz isso por você. Eu reli tudo, escrevi e vou contar para vocês essa história para que fique tudo aí, ó, quentinho na sua mente para você poder ler o livro 3 com todos os detalhes dessa trama maravilhosa. Bora lá para mais uma resenha? Gente, Aprendiz do Vilão, como eu falei, é o livro 2, que deveria ser uma trilogia, mas agora parece que será uma quadrilogia do vilão. O que nós conversamos ali no primeiro? Vai contar a história da Eve, ou a Evangeline Sage. Essa Eve, ela é uma menina que precisa trabalhar porque o pai estava doente, a irmã é pequena, a mãe morreu, e aí ela precisava trabalhar e ela conseguiu um trabalho de assistente de um vilão. Sim, um vilão, gente, um homem que faz as coisas erradas. É o homem ali que vai jogar ali um corpo para jogar fora e só que o jeito de se tratar nesse livro é um jeito um pouco mais cômico, ele é mais leve. Por mais que nós saibamos todas as atrocidades que o vilão faz, a autora tem toda essa coisa de escrever de uma forma tão fofa. Sim, é estranho falar isso, mas é fofo o jeito que ela escreve que você nem percebe que você está falando de um vilão. Porque no final das contas, esse vilão, ele foi transformado no vilão, né? O que as pessoas falam dele é que ele é o vilão, mas será que realmente ele é o vilão? Então nós vimos no livro 1 como foi ali ela adaptar dentro da mansão dele, que é como funciona como se fosse uma grande empresa na área administrativa, tem todos os setores ali. Nós vemos como que começou essa dinâmica dele com ela, como que ela conversava com ele, como que ela tinha medo dele no início, e hoje em dia não tem tanto. Então nós vimos tudo isso no livro 1 e ele termina num grande plot que você fica, uau, o que tá acontecendo? E hoje nós vamos aqui falar agora sobre o livro 2, que é a partir desse plot. Então, querido, se você não leu o livro 1, não termine de ver. Vai lá, lê um, volta e pega, que é a parte sem spoiler, para depois você pegar com spoiler, tá bom? Eu avisei. O livro 1, ele vai acabar com um plot que, na verdade, o pai da Sage não está com a doença mística e que, na verdade, ele é um guarda valente a serviço do rei e que ele estava usando a filha o tempo todo como assistente do vilão para saber mais sobre o vilão e com todas as informações que ele conseguiu pegar ali com a filha dele, ele vai e consegue mandar tudo para o rei e o rei vai e sequestra o vilão e nós terminamos aí com essa parte do vilão sendo preso. A Sage, o rei deixa ela para ser morta, o Otto Varsin fazer o que bem entendesse com ela, e ali no finalzinho existe um guarda que salva ela e nós não sabemos direitinho o que esse guarda é. Terminamos aí com todas essas tramas em aberto do livro 1. No livro 2, gente, então vamos lá. O livro 1 é assistente do vilão, o livro 2 é o nosso aprendiz de vilão, então você vê ali que já tem um salto do que ela é lá dentro, ela já tem uma promoção, ela já é promovida, ela já é uma aprendiz. No livro 2, a Hannah, que é a autora do livro, você percebe como que ela já está mais madura na escrita dela. Os diálogos continuam sendo muito, muito gostosos de ver, só que agora nós vamos ver esse livro 2 por 4 olhares, vamos dizer assim. São 4 pessoas narrando, são 4 visões diferentes da história.
Vocês já sabem, eu gosto muito desse tipo de narrativa, porque o livro fica fácil de você ler, fica rápido, fica dinâmico, você consegue ter percepções diferentes e é uma coisa que eu gosto bastante. Você vê ela construindo os enredos de forma muito mais apurada. Então, ela agora consegue pegar personagens no livro um que ela só comentou sobre eles, ela vai agora dar histórias, dar contextos a todos esses personagens, o que faz com que a história fique mais rica, não fique ali somente no vilão e na Eve. Então, ela vai contar uma história, ela vai contextualizar todos os outros personagens que estavam em segundo plano, o que é muito gostoso da gente ver. No decorrer da história do 2 também, nós vamos ver como que o vilão fica nessa coisa assim, eu gosto, não gosto da Eve, eu sou bom, eu sou mal, eles me transformaram em uma pessoa má, mas eu realmente sou bom, eu realmente gosto de ser mal. E aí vem a Eve também, eu sou boa, eu sou má, eu gosto dessa parte da maldade, mas eu gosto de levar as coisas pra bondade também. Os dois, um vai ficar afiando o outro, sabe? Igual uma lixinha ali, ó, um afiando o outro. A história continua sendo extremamente engraçada. O diálogo dos dois nesse slow burn infinito continua sendo extremamente engraçado. As interações dos dois, como um quer o que o outro quer, mas o outro não sabe o que o outro quer, fica nesse vai, não vai, vai, não vai, esse chove, não molha, é eterno, mas que é muito bom. É muito boa essa história, porque não é essa coisa do pronto, conheceu, pronto. Não, gente, há uma construção ali de um relacionamento de verdade. Então, se você gosta de um relacionamento rápido, provocante, cheio de hot, não é que você vai encontrar aqui. Aqui você vai encontrar um slow, slow, slow e slow burn muito bem construído. Então, no livro 2 a gente vai ver como que está sendo a prisão do vilão, como que o vilão vai se adaptar a isso, o que que o rei quer. Na verdade, o rei ali, ele tá tentando realmente fazer aquela profecia, mas por que que o rei quer fazer isso? Quais realmente são as finalidades do rei? O que que o vilão tem a ver com isso? Por que que o rei escravizou o vilão durante tanto tempo? Vai aparecer um personagem extremamente importante nessa história que vai fazer muito sentido. Não vou dar spoiler para vocês nessa parte, mas esse personagem vai mudar completamente o jeito que vocês pensam na história. Essa construção ali da mansão também vai continuar mostrando como que eles trabalham com o vilão, sem o vilão. Outro personagem que vai ter um destaque muito grande aqui vai ser a Beck. Para quem não lembra, a Beck, gente, ela é a gerente dos recursos humanos, nada passa sem ela ver. E aqui vai ter uma construção maior de quem ela é, por que que ela faz o que ela faz, por que que ela é daquele jeito, tudo o que aconteceu no passado dela para que ela fosse aquela pessoa, por que que às vezes ela não aceita um pouco das investidas do treinador de dragões, por que que ela gosta dele, mas ao mesmo tempo ela fica com medo de acreditar que realmente ele gosta dela. Há todo um desenvolvimento do personagem dela que é assim, sensacional. No final da história, nós vamos ter trama, nós vamos ter guerra, nós vamos ter plots que vocês não vão acreditar no que está acontecendo, nós vamos ter profecia como sempre, porque essa história é uma fantasia e ela precisa, né, gente, como toda boa fantasia, de uma profecia para se cumprir e todos os elementos dessa fantasia que precisam estar em perfeita sincronia ali para que aquilo aconteça. Então, isso que vai acontecer ali no decorrer da história. Mas o mais interessante é que toda a trajetória deles em busca de todos esses elementos da profecia vai marcando cada um dos personagens. Não ficou só naquela coisa assim, ah, eles foram lá e buscaram. Não. Cada parte dessa busca vai contando um pouquinho mais da história de Renedon, do reino, né? Vai contando um pouco da história do rei, conta um pouco da história do Tristan, conta um pouco da história da Eve. Aí chega uma outra hora que vai contar um pouco da história da Beck. A própria busca pelos elementos fez com que a própria Hannah organizasse todo o enredo do livro 2. Então, agora, no livro 1, que nós ficamos ali centralizados dentro da mansão, sabendo como que funcionava, com as fadinhas, com o ogro cozinheiro, com toda aquela parte ali da mansão, agora nós vamos ter uma história muito externa. Uma história que vai mostrar eles indo, se aventurando, correndo perigos, conhecendo monstros, conhecendo criaturas mágicas e descobrindo o porquê de cada elemento, como recuperar o elemento, recupera, perde o elemento. Vai ser muito mais dinâmica essa história. Ao mesmo tempo que, em segundo plano, eles ficam voltando na mansão. E eu gosto do início ali, que ela fica assim. No capítulo, ela está sendo contada, por exemplo, pela Eve. Aí no próximo capítulo tá assim: enquanto isso na mansão, então você não fica perdido com o que está acontecendo lá na mansão. Você ainda sabe de tudo o que está acontecendo, mesmo quem está do lado de fora procurando os elementos e quem ficou na mansão. É pontos de vista sensacionais.
você percebe um amadurecimento na Hannah, você percebe como que a Hannah agora tá num ápice, sabe? E eu tô muito, muito ansiosa para ler Aliada. Por isso que na próxima parte, agora com spoiler, eu vou dar todo esse resumão para que você chegue em Aliada, sabendo de tudo que aconteceu aqui no Aprendiz. Gente, se você tá buscando um livro para você rir, para você se encantar, para você se apaixonar, para ser aquele livro assim leve, fácil de ler, que você vai ler ele em 3 dias no máximo, você não vai conseguir parar de ler ele, é esse livro, tanto Assistente quanto Aprendiz do Vilão. Você percebe como que ele é simples de ler. E às vezes você só quer uma leitura ali, ó, fofa, um romancezinho ali no ar, para você ficar igual criança, assim. Ele tocou a mão dela, ela olhou para ele e ele estava olhando para ela, ele estava olhando para ela, sabe? Você fica igual adolescente. Confesso, você fica. A gente tem vários outros tipos de leitura que tem, mas você fica igual adolescente com esse livro. Porque é gostoso você ver essa construção do romance. Então, se você quer um livro leve e engraçado, a Ivy, gente, a língua daquela menina tá pior do que no livro 1. O Tristan fala, ela fala, ele fala, ela fala, ele fala, ela fala. E o que eu gosto é que aqui não é a menininha que fica sem graça com as investidas do mocinho, não. É ela que deixa ele sem graça aqui na história, vocês entendem? Ela fala alguma coisa, ele dá aquele susto, assim, ele fica sem saber como falar e ela sai rindo, assim, vitoriosa, maravilhosa, diva do jeito que ela é. Então é gostoso você ver essa troca de papéis, assim, de vez em quando, em vez de ser só o CEO, o chefe, o rico, o bilionário. Ai, eu tô um pouco cansada dessas leituras tão rotineiras, igual tá tendo em tudo quanto é lugar. Eu tô um pouco cansada. Então, nesse livro você vai encontrar uma coisa totalmente diferente do que você tá acostumado. Então, se você quiser, Aprendiz do Vilão, da Hannah, muito bom, vale muito a pena ler. Agora, gente, vamos pra parte com spoiler, porque eu vou contar essa história inteirinha pra você lembrar pra ir pro aliado. Você já tá avisado, aqui eu vou contar a história inteira pra você, tá bom? Então vamos lá. O livro vai começar com Era uma vez e vai mostrar um passado, gente. Vai ter ali aquele momento de flashback onde o Tristan, o nosso querido vilão, ele vai se lembrar de como ele conheceu a Ivy e como que ele contratou ela e os motivos que ele contratou ela. Nós vamos descobrir aqui nessa parte que ele não existia esse cargo em aberto dentro da empresa dele e que ele gostou dela de primeira e ele contratou ela. E nesse flashback ali, vai mostrar os dois conversando ali no início e ela parou toda a conversa e ficou olhando para as estrelas. E ela, nossa, eu vou fazer um pedido. E ele ali completamente apaixonado já por ela sem saber, ele pergunta qual que é o seu pedido e ela fala quando acontecer, eu te conto. E aí nós terminamos essa parte do flashback quando ele percebe que realmente ele não pode mais viver sem ela. Os primeiros capítulos vão estar ali contando como está sendo a prisão pro Tristan, logo após ele ser preso mesmo, tá bom? Como que o rei ali tá torturando ele, o rei tá deixando ele no escuro, sabe que ele tem medo do escuro, como que o rei Benedict entra dentro da cela, bate nele, faz o pessoal bater nele e deixa ele ali. Só que o Tristan, no meio disso tudo, ele escuta um guarda-valente falando pro rei que a Ivy está morta, que durante a perseguição a ele, a Ivy morreu. E ele fica transtornado, ele lembra daquele tinta que ele tem com ela, e ele vê a tinta e fala assim, não, a tinta só tá com um pouco desvanecida a cor, mas eu saberia, eu tenho um pacto de sangue com ela, eu sei se ela não estivesse viva, mas ele fica sem saber o que fazer. Ele consegue fugir e nessa fuga ele vê o corpo, realmente o corpo da Ivy morta, que é um plot pra gente também, que nós terminamos o livro 1 e a Ivy ainda estava viva. Então, o que que aconteceu? Ele fica desesperado, ele sai batendo em todo mundo, ele faz um pedido, ele segura a mão dela, beija a mão dela, pede para ela voltar e ela não se mexe. Ele vê que realmente ela morreu. Ele desiste da vida ali, os guardas começam a levar ele embora e um guarda olha para ele e só fala assim sem voz, ele fala assim, tipo, tenha esperança. E ele não entende o porquê que um guarda falaria isso para ele. Ele desiste, fica ali uma semana da cela dele sem saber o que fazer. E ele descobre que o rei está organizando uma grande festa para mostrar o rosto do vilão para toda a sociedade, para todo mundo saber quem que é o vilão. No caso, nós sabemos que o nosso vilão é o Tristan Maverick. Então, o rei quer mostrar ele e colocou a Ivy num caixão todo de vidro para mostrar que ela foi a última
vítima do vilão, para fazer com que a sociedade detestasse ainda mais o vilão, porque a Ivy era uma pessoa conhecida, uma moça doce. Ela foi enganada e isso fez ela ser a última vítima do vilão, mas que agora o rei estava colocando fim a isso porque o que o vilão estava fazendo era o motivo da doença mística, que agora a gente volta um gancho lá para o primeiro livro, que uma das profecias fala dessa doença mística e que o vilão era uma das causas da doença mística, mas que agora ele matando o vilão, tudo iria se resolver e o rei iria salvar a todos. Então, esse é o objetivo inicial do rei, até onde nós sabemos aqui na história. Só que existe uma coisa estranha que o Tristan não consegue entender, é o porquê que o rei quer completar essa profecia, porque essa profecia é uma cantiga de criança, uma historinha infantil. Então, por que que o rei tem todo esse desespero? E aí o Tristan começa a lembrar, desde quando ele iniciou com o rei, que sempre o rei falava dessa profecia. O rei sempre falava que tinha vários elementos que tinham que estar juntos para essa profecia se completar. A magia do reino um dia iria acabar e que essa profecia estava totalmente ligada a essa magia. Então, se acabasse ia para alguém, alguém ia acabar tudo, ou só uma pessoa ia ficar com essa magia. E aí ele começa a ter lembranças de coisas que o rei falou. E ele começou a perceber que o rei está querendo completar essa magia para fins nada lícitos. Não é nada bom que o rei quer fazer. E que foi o próprio rei que criou o vilão para que o vilão fosse a pessoa errada de toda a situação e que toda a culpa do que acontecesse, o rei jogasse no vilão independente do que acontecesse. E aí, uma das partes dessa profecia, o vilão percebeu que se tratava dele mesmo. Então, desde o início, o rei estava usando ele para cumprir essa profecia. Quando chega a hora da festa, o vilão é levado com uma máscara na frente de todo mundo, é algemado lá na frente, a festa rolando, e ele lá na frente, ele olhando para a Ivy morta lá no caixão dela, todo mundo vendo aquilo. Só que agora, do nada, nós temos uma entrada triunfal da Ivy viva. Como assim? Uma hora eles olham para o caixão, a Ivy tá lá, do nada eles olham de novo, a Ivy desapareceu do caixão. Por quê? Tudo foi uma farsa. Quando a gente chega nos próximos capítulos, vai mostrar a Ivy montando esse plano, junto com a guarda malevolente, com todo mundo da mansão, todos juntos para salvar o Tristan. Então aqui a gente já percebe uma evolução dos próprios personagens, que no início, no livro 1, a gente vê os personagens obedecendo o vilão mais por medo, e agora eles indo mesmo. Não, nós gostamos dele, ele é nosso chefe, a gente vai lá e vai salvar ele. Então ela tá montando todo um plano junto com a guarda malevolente, todo mundo da mansão para salvar ele. Então ela come o fruto da morte e esse fruto faz ela dormir, gente. Muito, muito, muito história da Disney, tá? Faz dormir e aí ela tem que tomar um antídoto. Em algum momento ela iria acordar, mas ela acordaria certinho naquele horário para fazer ali com que o rei ficasse totalmente passando vergonha na frente de todo mundo do rei. Então ela vai fazer uma entrada super dramática no meio da festa do rei. Ela vai desafiar o rei falando assim: esqueceram de me convidar para a festa, já que eu sou o motivo principal? O rei vai tentar falar para todo mundo que o vilão tá tentando mexer com a cabeça dela, que não é para ninguém acreditar, que ela tá louca, e ela fala que não, que ali ela não é vítima, que ela vira para ele e fala o seguinte: Rei, o senhor às vezes esquece do poder que as mulheres têm. Você sabia que toda a guarda do vilão é de mulheres, e aí todas as mulheres da festa começam a tirar facas e não sei o que lá, e toda a guarda malevolente são de mulheres. Gente, isso foi um plot que eu fiquei assim, vilão, tu é demais. Que sensacional. Quem imagina que um vilão, toda a guarda do vilão vai ser de mulheres? Gente, que mulheres? As mulheres lutam demais, as mulheres não têm medo de nada e elas não estão nem aí pra coisa nenhuma. E começa uma baderna. Quando o vilão vê que é a Ivy mesmo, viva, ele fica louco. Como assim? Por que que ela tá viva? O que que tá acontecendo? Ele não entende nada. E aí começa o escarcéu, começa lá a luta de todo mundo. Vocês já imaginam como que aconteceu. A Ivy corre, salva o Tristan, ele sai, ele pega o poder dele, começa a usar o poder dele para pegar os guardas. Só que há algo muito interessante nisso. Quando ele começa a usar o poder dele, nós sabemos que o poder dele é uma névoa cinza que e descobre os pontos vitais das pessoas, onde elas vão sentir mais dor ou pontos que elas poderiam morrer mais rápido, de acordo com cada pessoa, e atinge ali e mata a pessoa. Só que ninguém enxerga isso, então por isso que ninguém entende de onde vem o poder do vilão. E do nada ela fala assim: que nuvem é essa aqui no meu pé?
E ele assusta, porque ela é a primeira pessoa que vê o poder dele, que no caso é um poder de morte, né, gente? Uma névoa da morte, ela começa a rir, porque a névoa começa a brincar com ela. Pega o cabelo dela e faz assim, faz cosquinha no pé dela, e ele não entende o porquê disso. E cada vez que a névoa brinca ou interage com a Ivy, essa névoa não obedece ele, e ele vai ficando meio sem poder controlar o poder dele, ou o poder dele vai diminuindo. E ele começa a ficar um pouco preocupado em relação a isso. No final, eles conseguem escapar no fofucho, tá, gente? Subiram em cima do fofucho, escapam, o rei fica nervoso, conseguem escapar e conseguem chegar até a mansão. Quando chegam na mansão, eles descobrem que um dos elementos que o rei precisa são os grooves, que no caso são aqueles animais que eles lutaram no livro 1, ou seja, em qualquer momento o rei vai querer eles. Então que eles precisam soltar esses grooves em algum lugar, porque os grooves estarem presos é um dos motivos da doença mística. Então imagina se esses dois um dia resolvem acasalar e eles tenham um bebê dentro da cela. Isso a doença mística seria fichinha perto do que poderia acontecer, do caos que poderia acontecer devido a isso. E todo mundo vem então, infelizmente ela já está prenha. O casalzinho vão ser pais, vai existir um bebê e ele fica desesperado porque eles nunca viram groove, eles não sabem nada de groove. Quanto tempo dura a gestação de um groove? Será que é rápido? É devagar? E ninguém sabe responder isso, ou seja, tá tudo em aberto do que pode acontecer. Quando eles chegam na mansão, eles veem um pergaminho que aquele guarda, que a gente ainda não sabe de onde que veio esse guarda, tinha entregado para Eve, e dentro desse pergaminho tá escrito um pedacinho da história de Renedon, com uma parte da profecia e um pedacinho daquela historinha de criança. E está escrito que a história de Renedon vai ter uma magia decadente e que essa magia vai deixar de existir. E dentro do poema está escrito o seguinte: aquele que as terras mágicas salvar, a cria do destino nas mãos terá. Quando a união do destino e a magia estelar acontecer, para sempre a terra vai lhe pertencer. Mas cuidado com o vilão desmascarado e o seu poder sombrio, pois nada é mais perigoso que um bom coração que se tornou frio. Gente, eu acho essa. Não é? Dá uma coisa assim quando a gente lê umas poesias assim de profecia. Eu gosto. Eu acho que a pessoa tem que ser muito inteligente para fazer uns negócios desses. E aí o que que acontece? O Trista percebe nessa hora que ele está na profecia, é nessa hora que ele percebe que ele está na profecia e que ele pode salvar o rei, por isso que o rei queria desmascarar ele na frente de todos para fazer com que mais uma parte da profecia se cumprisse. No meio de toda essa organização da mansão, o Tristan dá de cara com a cabeça do Otto Varsen e aí que ele descobre que foi a própria Eve que matou e decapitou o Otto Varsen com aquela adaga dela que começou agora a se manifestar o poder da adaga junto com aquela cicatriz e a tinta mágica, e que ela pendurou a cabeça dele ali como uma forma de que o vilão tivesse orgulho dela e que ela fica preocupada. Você gostou? Viu? Eu não deixei com que ele me machucasse. Ele tentou e aí tava ainda a marca da mão dele assim no pescoço dela. Ele fica com muita raiva. Só que ela estava tão orgulhosa de ter matado ele que o vilão começa a perceber que ele tá corrompendo ela. E aí ele decide naquele momento que ele vai se afastar dela e que não adianta. Qualquer sentimento que ele tenha por ela, a partir de agora não adianta, ele vai se afastar dela. A Ivy vai encontrar as cartas da mãe dela, vocês lembram que a gente viu no primeiro livro, e nessas cartas ela vai começar a descobrir pistas de onde a mãe dela tá, de como que funciona a magia dela, e todas essas cartas juntas vão ver que tinha uma pista que era falando sobre árvores que se beijam. E aí ele sabe que existe duas árvores que parece que se beijam na Floresta das Nogueiras. Eles vão até essa Floresta das Nogueiras, descobrem que ali tem um portal para como se fosse um outro mundo, uma outra dimensão. Lá eles vão encontrar um dos criadores do universo, e esse criador vai falar para eles que a magia vai sumir, que a magia está indo embora devido ao homem ser muito mal e tá usando ela para muitas maldades, que a profecia vai se cumprir e que ele, mesmo sendo muito poderoso, ele não pode se intrometer em assuntos humanos, porque ali no caso eles estão perguntando sobre a Nura, que é a mãe da Ivy, perguntando onde ela está, e ele fala que ele não vai compactuar em ajudar os humanos, porque é um assunto relacionado aos humanos. Só que a Ivy foi tão fofa com ele, como sempre, ela trata ele como um amorzinho que ela é, que de presente pela educação dela, ele dá de presente para eles um pouquinho de pó estelar, e esse pó estelar nós sabemos que ele tem poderes mágicos. E o legal é o vilão ficar vendo o vilão lá com a arma, querendo matar todo mundo, querendo matar ele, e ela olha para ele assim: olá, senhor, tudo bem? Meu nome é Ivy. E eu estou aqui, eu gostaria de te fazer algumas perguntas. E
o ser fica tão assim: "O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo?", que trata ela com maior fofura. Ou seja, às vezes, gente, é só ter educação que você resolve as coisas, não precisa ser no tapa, sair na espada com tudo. Quando acaba toda essa parte, que eles estão indo embora, ela escuta esse ser falando com ela assim, e ele espera que ela volte. E eles pensam assim: "Não, é porque gostou dela", mas existe algo a mais nessa história. Quando eles saem desse portal, a guarda valente está do lado de fora, querendo que ela entregue para eles a poeira estelar. Só que ela não entrega. No meio da briga, um dos guardas se rebela contra os outros, mata os outros, e aí se revela que é o Gideon. O Gideon, gente, é o irmão da Ivy, que no caso foi aquele que, ao abraçar a mãe dele, ele morreu. Supostamente tinha morrido no livro um, mas ele não morreu. E aí o livro vai mostrar que ele era aquele guarda que salvou a Ivy no livro um, no final. Ele é o guarda que estava conversando com Tristan no início desse livro. Então ele se rebela contra o rei e ele vai ajudar a Ivy, e ele estava ajudando a Ivy toda no plano de salvar o Tristan. O que aconteceu com Gideon? Quando a mãe dele joga o poder dele, ele foi transportado lá para perto do castelo do rei. Quando ele chega lá, ele tá com amnésia, ele não sabe quem ele é, só que o rei sabia quem ele era. E começou a usar o poder dele. Com o decorrer dos anos, ele lembra de quem ele é, ele começa a perceber tudo que o rei tinha feito e ele começa a maquinar para um dia conseguir deixar o rei sem colocar a família dele em risco, mas ele não sabia de tudo o que tinha acontecido. Ele se sente muito culpado de não ter voltado antes. Quando ele vê que a irmã dele tá com Trista, com o vilão, foi onde ele viu a chance de ajudar a irmã dele e se mostrar ali naquele momento. Só que até o vilão entender que quem a Ivy tá ali abraçando toda fofa era o irmão dela, gente, pensa no homem que se mordeu de ciúme, é o vilão. Voltamos para a mansão e aí eles vão fazer, né, os testes com a poeira estelar para ver se tem mais alguma coisa. Ela pega todas as cartas da mãe dela, joga um pouquinho de poeira estelar e dentro dessa poeira estelar vai mostrar um mapa para eles irem para um outro lugar. Só, gente, que toda essa cena se desembola dentro do quarto do Tristan à noite. Só os dois. Ô, gente, que cena incrível. Mas você ri de chorar nessa cena. Porque quando ela entra no quarto dele, o bichinho já tá desesperado sem saber, porque ele não tá tendo muita força, gente, pra ignorar a presença da menina, nem ignorar a atração que um tem pelo outro. Os dois sempre discutem. Ela vai começar a mexer no guarda-roupa dele, ele vai ficar desesperado. Ela vai perguntar por que que ele tem 50 almofadas na cama dele e ele fica totalmente sem graça. O tempo inteiro o Reinaldo, gente, vamos falar do Reinaldo? Nosso sapinho lindo fica mostrando as plaquinhas dele. Eita, se ferrou, que não sei o que ela pra ele. Ela percebe que o tempo todo ele fica não deixando ela chegar perto do guarda-roupa dele, então ela sabe que ele tá escondendo alguma coisa dela. Enfim, então toda essa cena acontece dentro do quarto dele e é muito engraçado. Eles descobrem esse mapa e esse mapa leva à Aldeia do Coração. A Aldeia do Coração, gente, é como se fosse uma cidade que fosse o centro de atividades do lugar, como se fosse ali a capital. Para a Aldeia do Coração vai a Ivy, vai o vilão, a Tatiana, a Claire e o Reinaldo. Todos eles vão. Chegando lá, a Ivy na estrada tá ali pegando uma flor, cheira, só que essa flor, gente, ela é alucinógena, ela fica louca, pirada, totalmente drogada. Só que quando eles chegam perto, os governantes, vou dizer assim, que são seres aquáticos desse lugar, eles têm uma rixa com Tristan, não deixam eles passarem. Quando eles percebem que ela tá totalmente drogada, falam ela que tem que resolver o código que eles vão dar para ela, a charada, senão eles não passam. Mesmo alucinada, a gente, ela consegue resolver e eles entram, mas a ordem é, o vilão tem que deixar a magia dele para trás, então eles entram totalmente desprotegidos nesse lugar. Ela tá doida, pulando pro lado pro outro, cheirando as flores, pedindo para ele comprar pãozinho doce para ela, e ele tá assim, desesperado, sem saber como fazer essa mulher ficar quieta, ao mesmo tempo completamente apaixonado. Então eles se dividem, a Claire e a Tatiana vai para um lado, ela e o Tristan vão para outro lado, e o Reinaldo, gente, vai aproveitar a vida dele dentro da cidade. No meio disso tudo, os dois são sequestrados, claro, nada é fácil para eles. Eles são sequestrados, colocados numa cela. Nessa cela, os dois começam a ter o papo assim, muito sério, de casal mesmo. O que que a gente vai fazer? Se você gosta de mim, você não gosta de mim. Só que na cabeça dele, ela ainda tá completamente drogada. Só que o efeito já tinha passado, mas ela queria saber o que que ele pensava. No meio disso tudo, uma janela quebra, essa cela é subterrânea, começa a entrar água lá dentro da cela, eles pensam que vão morrer. Com tudo isso que tá acontecendo, ela pede: por favor, me beija. Sabe aquele pedido do fundo da alma? Como um bom cavalheiro que ele é, ele fala: não, ele está drogado, eu não vou fazer isso. Então ele fala: não, eu não posso fazer isso. Só que na hora ela se sente completamente rejeitada, desprezada e começa a bagunça toda.
O Reinaldo encontra eles, junto com a Claire e com a Tatiana, salvam eles, mas ela tá nervosa. Quando descobre quem sequestrou eles foi a trupe de teatro de uma prima dela chamada Helena. Essa prima dela conta pra ela que ela também está sendo procurada. A Ivy, né, no caso a Ivy, ela está sendo procurada, o cartaz de procura-se dela por toda a cidade, ela fica super feliz com aquilo, o que deixa o vilão bem preocupado dela tá gostando daquilo. E ela fala que a Nura, a mãe da Sage, ficou com ela durante um tempo, mas depois que ela foi embora. E ela deixou um pacote para entregar para Ivy. Ela pega esse pacote e leva embora para casa. E ela e o Tristan mal estão conversando porque ela tá muito decepcionada, se sentindo muito mal com tudo isso. E ele ainda também se sentindo mal por ter rejeitado ela, mas percebendo que ela não entendeu que aquilo ali foi pro bem dela porque ela estava alucinada e etc. Lá na mansão, gente, o Gideon tá super triste, preocupado do tanto que ele perdeu da família dele. Ele é apresentado pra Alice, né? A Alice, né, tá sendo a alegria da casa. Todo mundo ama ela, tá todo mundo tentando fazer a Alice se sentir bem. Ela é uma criança, então ela tá aprontando todas que ela pode na casa do vilão. E ele percebe como que a falta dele fez falta para as duas meninas, então ele tá se sentindo super mal. Quando ela chega com esse presente, ele percebe que esse presente é um pedaço de uma pintura que a mãe deles fez e está na casa deles. E isso a Helena tinha falado com ela. Não seria melhor você ir na sua casa e procurar pistas lá na sua casa? Talvez ela tenha deixado alguma coisa lá. E eles resolvem fazer isso. Só que o Tristan fala pra ela assim: você não vai. Como agora ela tá sendo procurada, ela tá correndo risco de vida. E ela fica nervosa com aquele. Assim, agora, gente, que ela tá se sentindo toda independente, ela fala que vai e quer ir de qualquer jeito. Quando o vilão ordena e grita e fala que ela não vai, ela olha pra ele assim: tudo bem então, senhor, o senhor precisa de mais alguma coisa? E ele percebe que ela vai tramar alguma coisa. Quando ele chega lá, vai ter uma festa na vila dela e ele organiza tudo pra ele ir sozinho. Quando chega lá e dá de cara com quem na festa? Sim, com ela. Ela mudou todo o visual dela pra ir pra essa festa, ninguém reconhece ela, mas ele fica, ó, nervoso. Chegando na casa dela, eles começam a vasculhar tudo. Ele percebe que é o momento de quem conheceu o quarto de quem. Ele conheceu o quarto dela, ela fica desesperada. Só que ali no meio do escuro, do quarto, eles vendo tudo, os dois começam a ter a conversa franca que deveria ter sido feita desde o início. No meio da briga, da conversa franca, você não quis me beijar, você me deixou triste, que não sei o que. Não, você estava drogada, eu quis te respeitar. Eu não estava drogada, eu queria. Não, 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 não. Acontece o beijo, gente. Enfim, o slow aconteceu. No meio de todo aquele beijo, ela para tudo e fala: o meu pedido se realizou. Lembram do prólogo? O pedido que ela fez pra Estrela foi ele beijar ela. Ele fica louco com aquilo, os dois ali naquele momento lindo e maravilhoso. O que que acontece? Óbvio, os dois são pegos pelo irmão dele, o Malcolm aparece do nada na casa dela, porque, devido ao rosto do vilão ter sido revelado, toda a família Maverick agora está sendo rechaçada e eles queimaram o bar dele, gente. Então ele tá morando sem ninguém saber lá na casa da Ivy e acaba com o clima. Mas nós tivemos um pedacinho de um beijo, gente, pelo menos isso até agora. Encontra um quadro que, no caso, era do que eles estavam procurando. É a mãe da Ivy, a Nura, com uma mulher ruiva. E eles não sabem que é que essa mulher. Quando eles falam assim, a gente tem que descobrir, ela fala: não, eu vou lá e vou perguntar ao meu pai. Chega, eu tenho que chegar nesse momento, eu tenho que falar com ele. Ela desce lá, né, na prisão da mansão, começa a conversar com o pai dela tenta mudar a cabeça dela, ela fala que não, os dois começam a brigar, ela vai lá e bate no pai dela. Taca a adaga no pai dela, na coxa dele, e ela começa a gostar daquilo. Ele vai e fala que aquela mulher é a melhor amiga da Nura, uma mulher que se chama Rena Fortis. E essa Rena Fortis é uma das mulheres mais influentes e ricas do mundo naquela época. Só que o vilão fica preocupado com essa informação e ninguém entende por quê. Depois nós vamos entender que a Beck é uma Fortis. Então, todo o passado da Beck agora vai ser revelado, que ela é uma Fortis, uma das famílias mais ricas. Só que a família dela não é o que parece ser, não é tão boazinha como disse, e ela foge, quer começar uma vida nova, mas o Tristan sabia desde o início e fala: é ela que pode nos levar até lá. Só que antes dessa parte, na conversa ainda com o pai dela, na hora que termina tudo, o pai dela fala assim pra ela: por que que você não pergunta o seu irmão? Talvez ele possa te explicar mais. E ela sai desesperada perguntando: o que que você tá me escondendo? E aí o Gideon começa a chorar, pede perdão e explica o seguinte: o sonho dele sempre foi ser um guarda valente. E o pai dele sempre soube disso, o pai dele já tinha apresentado ele para o rei. E aí, quando ele tinha 10 anos e o poder dele começou a se mostrar, o pai dele pediu para ele não contar para ninguém. E falou para ele o seguinte: olha, eu vou te levar lá no rei, o rei vai te ajudar.
O rei sabia que da importância do poder do Gideon, chama um curandeiro e começa ali a fazer com que esse poder dele se aflorasse. Descobriram que o poder do Gideon era para reprimir poderes de outras pessoas. E aí, o rei fala para ele que é para ele começar a fazer isso com a mãe dele, que o poder da mãe dele é muito grande, que tá fazendo mal para ela. Então, na cabeça de uma criança, ele tá fazendo bem. Só que ele mexe tanto com o poder da mãe dele que é por isso que a mãe dele surta daquele jeito e no caso, todo mundo pensa que ele morreu. Então, a culpa seria dele. O pai dele tá tentando jogar um irmão contra o outro. Mas dá para perceber como que o menino ele foi totalmente ele, manipulado também pelo pai, pensando em estar fazendo bem. Ele e as irmãs deles ali pedem perdão pro outro e tá tudo ok. Chegamos na parte final do livro, gente. O pessoal chega lá na mansão dos Fortis. Quando chegam lá, encontram, né, com a Rena Fortis, que é a mãe da Beck, o pai dela, a avó dela que tem a doença mística e está assim muito mal, e os irmãos da Beck. A Beck tá muito mal quando ela chega lá e a gente começa a descobrir, né, o porquê que ela tá mal. E ela pede, não se deslumbrem com tudo que vocês vão ver, porque a Beck, ela tem o dom da magia de plantas, então as plantas conversam com ela. A magia tá muito aflorada na casa deles, porque parece que é o ponto ápice da magia. Então lá é tudo muito perfeito, muito lindo. Então ela pede, não se deslumbrem que não é nada disso que vocês vão ver. Mas não adianta, todo mundo se deslumbra a si mesmo. E a mãe dela fala o seguinte, que a Nura, a mãe da Eve, ela ficou lá um tempo, mas que o poder dela estava muito instável, então eles mandaram ela para curandeiros na casa de campo deles, mas que ela iria enviar alguém para ir lá buscar ela e ela chegaria em 2 dias. A Eve fica super feliz. No meio disso tudo, do nada, a casa inteira se revolta, a casa que eu falo, as plantas e tudo se revoltam, atacam o vilão e levam ele para um lugar diferente. Esse lugar se chama uma trincheira e é onde fica uma criatura mágica que representa o seu destino. E ali aquela criatura mágica vai fazer testes com ele para saber se ele vai passar ou não, para saber se ele é bom ou se ele é mau. Se ele é mau, automaticamente ele vai ser morto, porque a magia daquele lugar que manda. Mas, como sempre, a Ivy é louca, ela vai se jogar dentro desse lugar, ela vai começar a lutar com esse destino e ela vai oferecer a alma dela pela dele. Os dois vão começar a brigar ali por isso e o destino vai falar assim: não, você quis salvar ela, ela quis salvar você, então você está salvo. Mas vai sussurrar algo no ouvido dele. E ela vai falar o seguinte: que desde o início era o destino dos dois se encontrarem, ou seja, a Eve encontrar o vilão encontrar a Eve. Mas que isso aconteceria para ela destruir ele e ele destruir ela. E naquele momento ele tem mais certeza ainda que ele não vai deixar ser a pessoa que vai destruir ela, porque ela é uma pessoa muito boa e que ele gosta demais dela para deixar. Então ali ele toma mais uma decisão de afastar ela de tudo da vida dele e é o que ele faz ainda com mais afinco do que ele já vinha fazendo. Continua a história, a Ivy começa a lutar ali com os irmãos da Beck, eles ensinam ela a lutar. O vilão fica com muito ciúme, fala que ele que tem que ensinar ela porque ela é aprendiz dele, ele começa a ensinar ela. Ele começa a perceber como que a adaga luta sozinha por ela, então isso quer dizer que tem alguma coisa, como que a magia dele tá indo para ela e tá deixando ele fraco, ele não sabe o porquê. Os dois têm ali uma conversa romântica de novo, ela beija ele de novo e ele fica desnorteado, só que ao mesmo tempo eles são atacados pela guarda valente. E aí eles descobrem que a Nura, na verdade, não está lá, que a mãe da Beck tinha chamado o rei e numa tentativa de tentar descobrir a cura para a doença mística da mãe dela, ela tinha se aliado ao rei para tentar descobrir essa cura, tinha levado a Nura para lá e tentado extrair o poder dela ao ponto de matar a Nura. Então, o que sobrou da Nura foi um potinho assim de poeira estelar e que ela tinha avisado o rei que eles estavam lá. Quem conta isso para eles são os irmãos da Beck, que chega assim desesperado avisando eles e começa a ajudar eles. E a Beck fica assim transtornada com a família, fica muito triste com tudo o que aconteceu e eles vão embora. O problema é que, enquanto tudo isso está acontecendo lá na mansão, a magia que protegia a mansão do vilão sumiu. E a mansão ficou totalmente à vista de todo mundo, o que fez toda a guarda valente atacar eles e todo mundo que estava lá na mansão ter que se proteger de todas as formas possíveis. Quando eles chegam lá, tá aquela guerra acontecendo, eles não sabem como ajudar. A guarda valente, no caso, consegue pegar a Groove fêmea grávida ainda, né? E levar embora. E tá todo mundo machucado. Eles conseguem vencer? Conseguem, mas tem muitas perdas. E o Tristan percebe como que a magia dele não é absolutamente mais
praticamente nada, a magia dele não quer funcionar. Cada vez que ele usa magia, ele se sente mais incapaz, ele se sente mais cansado, o que é muito preocupante. Enquanto isso, a Sage tá ficando muito poderosa, assim, ela consegue manipular a magia dele, mas ela ainda não sabe disso, mas ele percebe que a magia, em vez de ir pra ele, tá indo pra ela. E às vezes ela quer alguma coisa, do nada acontece. Tipo assim, eu quero que aquela pessoa se machuque, do nada aquela pessoa se machuque. Então a magia dele está sendo manipulada por ela sem ela perceber, e ele decide romper qualquer laço que ele tem com ela. Quando toda essa luta acaba, ele descobre que o pai da Ivy fugiu da cela porque ele estava manipulando a Lizzie a ir todos os dias lá ver ele, e na hora que essa luta começou, ele pegou ela, tira a chave dela, foge e deixa ela trancada na cela. A Ivy fica com muita raiva, a Lizzie fica muito triste também, pensando que traiu todo mundo. Eles têm que contar para ela que a mãe está morta, mas quando ela faz tudo isso, ela percebe que quando ela foi lá ver aquela criatura naquele portal, um pedacinho do céu daquela criatura estava faltando, que é exatamente parecido com aquele objeto que a Helena entregou para ela. Então ela descobre onde que a mãe dela tá. Aí ela sai correndo até esse portal de novo, chega lá, devolve para a criatura aquele pedaço do céu e em forma de agradecimento ele devolve a mãe dela, porque a mãe dela de tanto poder tinha explodido e virado uma estrela. Então ele devolve a mãe dela para eles. Então a Nura volta à vida, o que é outro plot na história, e começa a contar para eles tudo o que aconteceu com ela. A Nura chega lá, se apresenta pro Gideon, apresenta pra Lizzie, só que a Lizzie fala o seguinte, eles ficam assim, como que você conseguiu a chave para visitar o papai? Ela fala que chegou um bilhete na porta dela, falando que o pai dela queria ver ela, ou seja, existe um traidor dentro da mansão. O finalzinho do livro é o melhor, porque a Ivy confronta o vilão, perguntando sobre o beijo, ele faz de desentendido, ela fica muito nervosa, e aí ela joga na cara dele que ela sabe que ele guardou o cachecol dela, que é isso que estava sendo guardado lá no guarda-roupa, que ele fica cheirando o cachecol. Ela sabe que a tinta que tá no dedo dela é pra proteção dela, pra saber se ela tá viva, se não tá, que não é igual ele falou que se ela deixasse ele, ela iria morrer. Ela fala que sabe sobre o Reinaldo, que o Reinaldo é o príncipe Alexander, que ele mentiu pra ela sobre isso também, mas que se ele não contou, ok, mas que em algum momento os dois vão ter que conversar sobre aquilo que aconteceu entre os dois. Ele fala que não aconteceu nada, que foi um erro. Ela decide que ela vai fazer ele sofrer por gostar dela. Vamos, tipo assim, eu vou fazer ele vir atrás de mim a partir de agora. Eu não vou ficar correndo mais. Quando ela tá indo embora, o irmão dela para ela e confessa o seguinte, entrega pra ela um potezinho com o antídoto. E fala, eu não consegui te entregar o antídoto da fruta da morte. E ela fica assim, mas como assim você não me entregou? Eu tô viva. Aí ele falou assim, existe outra forma de você reviver. Um chamado de amor verdadeiro. Ou seja, aí ela lembra que o Tristan chamou ela quando ela tava lá deitada. E ela falou assim, será que é isso? Só que ela não quer acreditar nisso de tão machucada que ela já tá. O irmão dela percebe isso, como que ela tá ficando muito fria. No final do livro ela fala que ela quer vingança de todos, quer vingança do Tristan, ela quer vingança do rei, ela quer vingança do pai dela, ela quer vingança de todos. Ela ainda fala a frase da profecia: cuidado com a fúria de um coração bondoso. E o livro acaba aí. Só que nós temos o epílogo. No epílogo, o Gideon vai descobrir mais um pedaço da profecia. Ele vai descobrir o seguinte, que a profecia fala de um vilão desmascarado. E ele percebe que não foi só o Tristan que foi desmascarado na festa, mas que ela foi desmascarada na festa também como uma aprendiz de vilão. Então, que a profecia não fala somente dele, mas que fala também da irmã dele. E fala o seguinte, ele percebe que a profecia se cumpriu quando a sua irmã foi desmascarada também como vilão. E que o coração dela era bom e que agora o coração dela está furioso. E isso deixa ele imensamente preocupado. E acabou o nosso aprendiz do vilão. E agora, queridos, depois de toda essa recapitulação que deu trabalho para fazer, gente, por favor, coloca o dedinho aí para você curtir, comentar, compartilhar, porque valeu a pena que eu reli a história toda, coloquei em tópicos para você lembrar de tudo e não precisa ler, viu? Ó, rapidinho você vai conseguir fazer essa recapitulação para ir para aliado. Agora você pode ir para aliada, lembrando de tudo o que aconteceu nesse livro maravilhoso. Agora me conta aqui nos comentários. Esse livro não é incrível? Qual parte você mais gostou? Você gosta desse slow burn? Ou você queria que fosse muito rápido, que os dois ficassem juntos rápido? Você acha que realmente a vilã da história vai se tornar ela? Você acha que em algum momento ela vai se vingar do Tristan e ela vai se transformar numa pessoa ruim com essa profecia? Me contem. Eu quero saber de vocês o que que vocês acham que vai acontecer no próximo livro e o que que vocês mais gostaram no Assistente e no Aprendiz até agora. No mais, até a nossa próxima resenha no nosso Acaso Literário. Tchau! Sim, chegou o momento
aqui ela vai pro quarto. Tá muito bagunçado, vamos lá. Tá bagunçadinho, vamos organizar isso aqui. Qual que é o nome do cara do 1? 2, nós vamos ver com... Qual que é o nome do rei? Que nome que eu posso usar aqui? Guarda malevolente. Guarda malevolente. E não é gostando do vilão aí. O casalzinho vai...